Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso encontro, nossa conversa de hoje. Hoje decidimos fazer uma continuação da conversa anterior, cujo tema era os perigos de se apegar a objetos, pessoas e experiências. Então vamos continuar esse assunto hoje, eu e o João. Vamos continuar falando sobre esse tema, que é um tema que nós entendemos no último encontro, deveríamos dar continuidade em função assim de alguns anseios nossos assim de continuar explorando esse assunto. Então, se você ainda não assistiu o nosso vídeo anterior, te convido a assistir e, se quiser, assiste lá o anterior primeiro, depois volta para cá. É João. isso aí. Bom, olá a todos. Meu nome é João Leite Ribeiro. Eu sou um pesquisador sobre esquizofrenia e filosofia antiga. Estou aqui nesse canal com o Charles, mandando aí a vocês interessantes vídeos, interessantes reflexões. Tema de hoje: o perigo do apego excessivo. Charles? Então, como falamos no encontro anterior, nós não devemos tomar cuidado se formos sábios ou se quisermos seguir o caminho da sabedoria. Devemos tomar cuidado para não nos apegarmos a objetos, pessoas e experiências. Temos que tomar esse cuidado. É claro que podemos ter preferências, podemos preferir algumas coisas em detrimento de outras, mas se tais preferências não acontecerem, nós temos que tratar o que acontecer com equanimidade ou tratar com entrega. Dentro de uma linguagem devocional, nós vamos falar de entrega. Entrega a Deus, aceitar o que Deus coloca em nossas mãos, aceitar os objetos, as pessoas e as experiências que Deus nos coloca. Se tratarmos em termos de linguagem do yoga, podemos dizer, ou do Vedanta, podemos dizer em equanimidade, podemos falar em equanimidade. Encarar tudo isso com equanimidade, sabendo que nós não temos um controle total sobre os objetos que nós teremos à disposição, sobre as pessoas que nós vamos interagir e sobre as experiências que nós vamos viver. Nós podemos trabalhar, sim, realizar ações neste plano físico, podemos realizar ações com o intuito de adquirir alguns objetos, com o intuito de encontrar determinadas pessoas, se relacionar com determinadas pessoas ou viver determinadas experiências. Podemos realizar ações nessa direção e nesse sentido, mas sabendo que não é garantido que nós vamos obter os objetos que nós preferimos, nós não vamos interagir com as pessoas que nós preferimos e não vamos viver as experiências que nós preferimos necessariamente. Pode acontecer ou não. É isso que o devoto, se for na linha da devoção, da entrega a Deus, é isso que o yogi ou que o sadhaka, é assim que ele vai, ou buscador espiritual, é assim que ele deve encarar. Se ele não quiser abrir as portas para o sofrimento em sua vida. Porque se eu não encarar dessa maneira, eu vou estar dando uma ótima oportunidade para o sofrimento ingressar na minha vida. Sofrimento em forma de raiva, de frustração, de inveja, de medo, de vários venenos mentais que assim são considerados, né? A raiva, o medo, a inveja, a arrogância, todos esses são considerados venenos da mente. Não são consideradas virtudes e nem benesses. Hoje em dia parece uma linguagem meio estranha, que as pessoas consideram ter raiva normal, consideram ter orgulho normal. Isso não é normal, isso é um veneno da mente. Verdade. É a pessoa que é um yogi, que é um buscador espiritual sério, ele vai considerar tudo isso como venenos e não vai ficar satisfeito em exibir esses traços de caráter. Vai aceitar, caso ele tenha esses traços de caráter, ele vai sim aceitar esses traços com equanimidade.
mas vai fazer de tudo para gradativamente eliminar esses traços, porque ele reconhece que esses traços não são benéficos para a sua jornada espiritual. Com certeza. Uma figura interessante para a gente refletir é aquela famosa Madre Teresa de Calcutá, né? Porque ela fazia muitas e muitas caridades, uma vida totalmente desprendida, uma vida para ajudar as pessoas que precisam. Ela fez o bem a vida inteira, né? E com certeza isso é um exemplo de vida fantástico, né? Mas é interessante porque alguns estoicos talvez dissessem o seguinte: sim, uma vida fantástica, mas será que foi uma vida feliz mesmo? Porque ela tem uma compulsão por ajudar essas pessoas pobres. Talvez. Se ela passasse mal, por exemplo, se não conseguisse ajudar. Parece muito louvável, muito bonito, mas do ponto de vista da felicidade dessa pessoa, uma pessoa que tem uma compulsão de ajudar, que não consegue parar de ajudar os outros, é bonito, mas ao mesmo tempo poderia ser um sofrimento, porque ela pode levar uma vida onde ela já não pode ajudar, já não pode fazer nada, e nesse caso sofreria. Esse é um ponto, não é? Que nós não devemos ter compulsão nenhuma. Isso é uma discussão interessante. Outro dia, por exemplo, eu ouvi o Dalai Lama falando sobre isso. E ele estava falando o seguinte: não, não, não. O desapego é só com relação às emoções ruins. As coisas boas você pode se apegar. Então, a solidariedade, o amor, você pode se apegar o quanto for que não há problema. Né? Eu ouvi o Dalai Lama falando isso. Sim, mas não sei, porque às vezes é uma vida de tanto sacrifício, que eu não sei se realmente é bem vivida essa vida, né? Ficaria talvez uma pergunta aí, né? Podemos ou não nos apegarmos dessa maneira passional, digamos assim, à caridade, a ajudar os outros? Algumas pessoas vão dizer que isso é fantástico, que é a melhor das vidas, a mais bonita das vidas. Outras pessoas talvez dizem não, é uma compulsão, e como uma compulsão deve ser evitado. Qualquer compulsão é para ser evitada, né? Ficaria então essa discussão aí, que eu creio que é uma discussão que inclusive ela acontece entre filósofos orientais, porque o Dalai Lama se pronunciou quanto a isso, né? Então eu achei interessante isso aí. Enfim, uma figura para se pensar, Madre Teresa de Calcutá, um exemplo perfeito ou um exemplo de uma pessoa que foi exagerada, demasiada no espírito da caridade? Existe limite para a caridade? Existe limite para o altruísmo? É necessário nós termos alguma coisa em nossas vidas direcionada a nós mesmos, ao nosso próprio conforto, ao nosso descanso, a dormirmos nós tranquilos, ou uma vida que você está sempre intranquilo em função do sofrimento do outro e você quer ajudar o outro, seria a mais bela das vidas? Uma pergunta a se fazer, né, Charles? Penso para iniciar a conversa aqui. Exato, a gente não tem como saber quais as motivações internas das pessoas, se a motivação for... A motivação da caridade pode ser o ego, pode ser que a pessoa quer ser vista como caridosa, como um bom servidor de Deus, quer aparecer para os outros para isso. A gente não tem como saber a motivação interna da pessoa assim, olhando muito de fora. Claro que olhando mais proximamente a gente pode suspeitar, né? Por algumas falas da pessoa, assim. Mas olhando de longe, assim, exemplos históricos, é meio difícil a gente saber, né? Se a motivação era essa ou se era uma motivação pura, né? Sabe-se que a caridade não precisa ser uma caridade quantitativa, ela pode ser qualitativa e pode ser muito discreta, não precisa ser na frente das câmeras, não precisa atrair a atenção de muita gente, não precisa ser para milhares de pessoas, né? O ideal, até dentro do caminho espiritual, pelo menos no início, assim, é fazer a caridade mais discreta, longe das câmeras, longe da mídia, porque senão a motivação vai se tornando uma motivação egoísta de querer aparecer, de querer ser o melhor servidor, a melhor pessoa caridosa de todas, né? A motivação não precisa ser essa, a gente pode servir a natureza de forma muito discreta, né? Servir os passarinhos, os animais, as formigas, nossos próprios familiares, animais da rua, pessoas da rua que a gente nem nos conhece, a gente está caminhando, por exemplo, grandes cidades, cidade de São Paulo, por exemplo. Você pode ajudar um monte de pessoa que mora na rua, a pessoa nem te conhece, né? A cidade de São Paulo, se você está caminhando na rua, as pessoas não estão reparando que naquele monte de gente, o que um está fazendo, o que o outro está deixando de fazer.
Então você ali sim, para, ajuda algum morador de rua ali, e ninguém vai perceber, e o cara não te conhece, daí você ajudou e nunca, talvez nunca mais veja, exato, é. né? São caridades assim que são boas assim do ponto de vista para evitar essas questões de engrandecimento pessoal, de achar que é uma pessoa que faz muita caridade e tal, assim. Mas eu acho que o principal que a gente, né, a questão do apego, assim, objetos, pessoas, experiências, eu acho que o principal nem é dentro da caridade, eu acho que o principal é no dia a dia, dentro de outras coisas, né? Hoje em dia o mundo está muito consumista, se consumindo muita coisa que não vai usar, né? Eu mesmo, tendo uma vida bastante reflexiva e contemplativa, recentemente já fiz várias coisas assim que, se eu olhar assim, por que eu fiz isso, né? Coisas que são Sim, passíveis de arrependimento, né? Produtos que eu comprei que não usei como deveria, muita coisa, porque existe hoje em dia muita oportunidade de fazer compras pela internet com poucos cliques. Então, eu tenho muita oportunidade, né? As mercadorias são entregues em casa, você não precisa nem se dar o trabalho de sair de casa para ir atrás de uma mercadoria. Você compra um infoproduto, um curso e várias coisas por aí que você compra rapidamente e pode não fazer um bom uso. Pode vir direto para o seu armário e nem ser utilizado. Quando você abre o armário, bah, essa roupa que eu comprei eu nem usei. Ou esse pois é, livro que eu comprei eu nem abri, eu só li a capa, eu só li a pois contracapa, é, né? pois é. Muitas coisas assim. Então, é por essa questão do impulso, do desejo, né? Porque o desejo é uma coisa que vai e volta, vai e desaparece. Ele surge e vai embora, né? Se você não deixar que ele cresça, ele vai embora. E uma coisa que você desejou hoje, você comprou, amanhã você não deseja mais, você nem, que nem eu falei, de um livro. Comprei um livro, vários livros aconteceu isso comigo, né? Comprar um livro e praticamente nem leu o livro, lê Com algumas certeza. páginas, né? Então, por quê? Porque eu tive um desejo, que desejo impulsivo, me fez comprar. E a nossa mente, né? Como a mente é agitada, muitas pessoas estão nesse modo agitado da mente, que é o modo mais impulsivo e mais volátil de todos. Ou seja, hoje eu quero aquele livro, compro o livro, amanhã eu já quero outra coisa. É a volatilidade da nossa mente, né? Hoje ela está querendo isso, amanhã ela quer outra coisa. Então ela tem um caráter muito volátil, né? Então, Com por exemplo, certeza. se eu estou vendendo cursos online, eu já posso esperar que os meus compradores, os meus clientes, a maioria nem vai fazer o curso, né? É coisa engraçada isso, né? As pessoas vão comprar o curso e talvez a maioria não vai nem fazer, né? Ou vai fazer uma, duas aulas e vai parar e não vai completar o curso. As Sim, academias de ginástica, de musculação, de fitness, sabem disso. Muitas pessoas eles vendem aqueles pacotes assim, 6 meses, pague 2 meses, ganhe seis. Aí as pessoas se matriculam, faz um mês, faz 2 meses e larga. Eles já sabem, né? Eles têm tantos alunos matriculados e frequentadores. Eles podem ter uma academia menor e pode ter ali 600 alunos matriculados, mas só tem 100 que vêm ali. 500 são exatamente. inscritos só. São só inscritos. É muito engraçado Sim, esses tempos assim, são muito voláteis, a mente muito volátil, muito agitada. Então nós temos que fazer trabalhos para deixar a mente mais calma. com certeza. Eu lembro aqui uma passagem recente que é interessante se ver, que foram comentários do filósofo esloveno Zizek, né, o Slavoj Zizek. Ele estava comentando o Bhagavad Gita e de uma forma muito, muito agressiva. Ele estava dizendo que é um dos piores livros que ele já leu na vida e que o Bhagavad Gita, segundo ele, ele legitimava o que os oficiais nazistas alemães fizeram na Segunda Guerra. Porque ele está dizendo o seguinte, está dizendo lá no Bhagavad Gita que você tem que fazer o seu dever sem colher os frutos do seu dever. Então ele faz o raciocínio seguinte: o oficial nazista fazia o dever, que era matar os judeus, por exemplo, e não viu os frutos do seu dever, que era a morte dos judeus. Francamente, vai interpretar mal o Bhagavad Gita assim no inferno, não entendeu nada. Porque o grande dever, o maior dever fundamental da filosofia indiana é a não violência. É o dever número um dos indianos é a não violência.
né? E do Bhagavad Gita, inclusive. Como nós já explicamos aqui outras vezes, é o seguinte, que se trata é o seguinte, você faz o seu dever para não sem pensar nos frutos, é o que nós estamos conversando aqui hoje. É você fazer a caridade, é você se desprender e ajudar o próximo, sem ser pelo sorriso, pelo obrigado ou pelo que mais venha, por fazer simplesmente a solidariedade. Esse é o grande dever do ser humano. É isso que está no Bhagavad Gita. O Zizek, lamento, ele não entendeu nada do livro, nada mesmo, né? Enfim, existe o Dharma, né? Quem estuda um pouco do Oriente sabe que existe o Dharma, que é o nosso dever, aquilo que devemos cumprir, né? E o Dharma, sim, é algo a que muita gente se apega e é correto se apegar, né? Se apegar ao seu dever, ao seu Dharma. E é isso, é um Dharma de paz, é um Dharma de colaboração entre os seres humanos, é um Dharma de desapego, né? Jamais um Dharma de violência, como entendeu aí o nosso amigo Slavoj Zizek, né? Pois é. E aí as pessoas podem se questionar assim, mas se eu não me apegar a nada, qual é a graça de viver? Né? Eu não posso me apegar a nenhum objeto, nenhuma pessoa. Então não vou me relacionar com ninguém, não vou adquirir nada, não vou vivenciar nada, experienciar nada, porque eu não posso me apegar. Então, qual é a moral de eu adquirir objetos, de eu me relacionar com pessoas? A moral é que não, o apego é diferente da preferência, né? Dentro do Bhagavad Gita se entende. O yogi sabe, ele pratica a inação na ação e a ação na inação. Esse é um dos versos mais difíceis do Bhagavad Gita. Mas ele sabe que ele é a testemunha. Então, como testemunha, ele não pratica nada. Quem pratica é o complexo corpo-mente-intelecto, ou corpo-mente. É esse que pratica, mas o yogi sabe qual é a sua verdadeira realidade. A realidade é a realidade do contemplador, do observador. Então, ele pratica a inação na ação. Ou seja, ele sabe que não está fazendo nada. Mas o complexo corpo e mente vai continuar agindo nesse mundo. E deve agir sabiamente baseado em preferências, né? Em preferências e também de acordo com o Dharma, né? Ações dhármicas, ações corretas, ações que agradam o nosso intelecto e não a nossa mente. Porque a mente ela age baseada em gostos e desgostos, gostos e aversões. A mente age baseada no que ela gosta e se afasta do que não gosta. É assim que vive a maioria dos seres humanos. Eles procuram fazer aquilo que gostam e evitar aquilo que não gostam. Já quem vive baseado no intelecto vai fazer aquilo que é certo e deixar de fazer aquilo que é errado. Independente se o certo não se gosta, isso não importa. Eu tenho que fazer o que é certo, mesmo que eu não gostar. Eu gosto de dar o exemplo assim de a criança pequenininho, um bebezinho de colo, está com a fralda cheia de dejetos. Quem tem prazer, quem tem gosto de fazer a troca da fralda? Ninguém. Você faz a troca por seu dever, porque você consegue até se colocar no lugar dele, assim, pô, ele não sabe se trocar. Então eu vou ajudar ele a sair dessa situação desagradável, né? Mas não que o hábito de trocar eu esteja fazendo essa troca porque eu gosto de fazer troca de fralda. Não, eu faço porque é certo fazer isso. Isso assim deveria ser todas as nossas ações. Por que eu vou comer leguminosas? Por que eu vou comer oleaginosas? Por que eu vou comer grãos integrais? Porque eu gosto? Não, porque é correto comer isso, porque isto, a ciência, a própria ciência, nos mostra que esses alimentos prolongam a vida e nos dão qualidade de vida com saúde. Então, não é o fato de eu gostar de leguminosas, oleaginosas, de frutas, vegetais, arroz de grãos integrais. Não é o fato de eu gostar. É o fato de eu entender que tais alimentos beneficiam a minha vida, beneficiam a minha longevidade, a minha qualidade de vida e minha longevidade. Uma coisa está ligada na outra. Então não é o fato de eu gostar. Agora, se eu agir pela mente, eu vou comer o que eu gosto e afastar do que eu não gosto. Mesmo se eu não gosto de grãos integrais,
de oleaginosas, leguminosas, de frutos e vegetais, então eu não vou comer. Essa é a mente, né? A mente que sofre, a mente que tem apegos, que tem gostos e tem aversões. Agora, o sábio, o yogi, ele vive pelo intelecto, ele vive pelo que é certo, vive pelas suas preferências. Então, ele sabe o que é certo. E dentre aquilo que é certo, ele tem algumas preferências. Porque existem várias coisas certas. Mas eu posso preferir uma coisa em detrimento da outra dessas coisas certas, não de todas as coisas. Então, dentre as coisas certas, eu vou escolher aquelas que eu prefiro. Caso eu não consiga, eu escolho, então eu fico satisfeito se eu conseguir outra coisa certa. E se for uma coisa que não é certa, eu não vou me vincular àquela experiência. Se alguém quiser me dar um objeto que eu acho que não é certo receber aquele objeto, eu não vou aceitar. Eu não acho correto, não é correto fazer isso. Alguém me dá, por exemplo, um objeto, me dá um cigarro. Não vou aceitar, porque não é certo fazer isso. Com certeza, Então, né? eu tomo as minhas ações baseadas no meu intelecto, na razão, no que é certo e o que é errado. Ah, mas eu não, como é que eu vou saber o que é certo e o que é errado? Julgue de acordo com o seu entendimento agora. Se você vai agindo de acordo com o seu entendimento atual, o seu intelecto vai se aprimorando ao longo do tempo e a sua capacidade de agir de forma intelectual, assim, não intelectual da questão de hoje em dia a palavra intelectual assim é uma palavra que está vinculada ao acúmulo de informações na cabeça. Não é isso intelectual assim. O sentido de intelectual é aquele, o intelecto é aquilo que faz o que é certo. Não é o que tem um monte de coisa na cabeça. Não, pode ter um monte de coisa na cabeça e não saber fazer, não saber o que fazer com esse monte de coisa na cabeça, que é o que acontece muito hoje em dia. Com certeza. E comentando aqui uma parte da sua fala, Charles, que é interessante a gente saber o seguinte: alguma pessoa pode fazer uma confusão e pensar, como que o meu eu é simplesmente uma testemunha se eu sinto que eu tenho controle, pelo menos parcial, dos meus pensamentos? Ou se eu sinto que eu tenho controle do meu corpo? O fato de eu ter controle do meu corpo não implicaria que eu sou o meu corpo? Não. Isso é interessante pensar. O seu eu verdadeiro é simplesmente uma testemunha lá atrás, que está vendo o que se passa. No entanto, você tem controle, sim, sobre coisas, são aspectos da sua vida, do seu corpo, que não é o seu eu verdadeiro. É interessante ter isso em mente, né Charles? Né? A pessoa pode se enganar. Mas, mas eu tenho controle sobre o meu corpo. Então eu sou meu corpo, mas não é. O pensamento indiano é diferente. Você controla, sim, o seu corpo, os seus pensamentos, suas emoções, em certa medida você controla. Mas o teu eu verdadeiro, ainda assim, é somente a testemunha lá atrás. É essa testemunha que ela vai viajar após a morte, por exemplo. Né? Quando vai haver a transmigração para outro corpo, sabe, vem também um pouco de sua história de vida, mas vem, sobretudo, essa testemunha lá atrás. Né? É não confundir. O fato de você ter controle não significa que você se identifica com seus pensamentos, emoções e seu próprio corpo. É interessante ter isso em mente. E outra coisa, né? A gente está falando do apego, né? Se você for estudar a filosofia da Grécia Antiga, um dos temas centrais da filosofia da Grécia Antiga são as paixões, as grandes paixões da alma, né? Não necessariamente uma paixão por uma mulher também, mas uma paixão pelo dinheiro, uma paixão pelo status, ou às vezes, mais negativo de tudo, também era uma paixão para os gregos o ódio. Na Grécia Antiga, o ódio era visto como uma paixão também. E seria para eles o estudo filosófico um antídoto a essas paixões, seria viver uma vida não passional, que seria o ideal grego de vida, né? Naquela época antiga. Havia, como já comentei outras vezes aqui nesses vídeos, havia os gregos dionisíacos e os apolíneos. Os dionisíacos eram as pessoas que gostavam do vinho, gostavam das grandes festas, gostavam do sexo exageradamente, enfim, eram essas pessoas mais libertinas, essas pessoas que viviam aí para aproveitar a vida ao máximo, vamos dizer assim, e viver aí suas paixões. Porém, os apolíneos diriam: não, nós não participamos, nós não fazemos esse tipo de coisa, porém, no final das contas, quem é mais feliz somos nós. Né? Esse era o argumento. Os apolíneos diriam: não, nós vivemos melhor que os dionisíacos.
né? Porque nós temos essa vida livre das paixões. As paixões, na visão grega, elas cegam. As pessoas ficam cegas pelas paixões. Já não agem de modo correto, nem consigo, nem com os outros. Agem de modo exagerado, desmedido, já não pensam direito, já não calculam direito, vão vivendo atabalhadamente e sabe-se lá no que vai dar essa vida, né? Então, é interessante termos isso. As paixões, hoje em dia, em nossa sociedade, muitas vezes são valorizadas, sobretudo em função do movimento romântico. O movimento artístico, cultural, romântico do século XIX, ele nos influencia até hoje, e bastante até. E é com o movimento romântico que vem essa grande ideia das paixões. Seriam as paixões a razão da vida. Seriam as paixões as coisas que nos movem. Seria realizar nossas paixões a maior satisfação da vida, né? Então, muitas vezes, hoje em dia, as pessoas têm até vergonha de não terem paixões, né? A pessoa tem que ser apaixonada pela pessoa com que convive, né? Se a mulher ou o marido tem que se viver apaixonadamente, tem que ser apaixonado pelo seu trabalho, né? Tudo é passional hoje em dia, sendo que não era essa a visão na Grécia Antiga, né, Charles? Exato, tem que fazer o que gosta, né? Eu amo o meu trabalho. Exato, é. Não, é claro que a gente tem que ter uma afinidade pelo que está fazendo, né? Mas com sabedoria e sem exagero também, porque nem tudo no nosso trabalho que a gente prefere, digamos assim, nem tudo é mil maravilhas, tem alguns desafios, algumas situações difíceis. Então temos que saber encarar tudo de forma equânime, como comentei antes, né? Que vão surgir desafios, por mais agradável que seja o trabalho, por mais que a pessoa ame o seu trabalho, vão surgir desafios, né? Vão surgir desafios nessas empreitadas e temos que saber lidar com eles com muita equanimidade, sabendo que se conseguirmos manter a calma, vamos sim conseguir lidar com eles, né? E paixão não, acho que amor, né? Eu acho que a gente tem que amar, né? Se está num relacionamento, tem que demonstrar amor, mas não Sim, amor em forma de paixão, amor em forma de, como tem na literatura grega, né? Tem o amor eros, amor ágape, tem vários, né? São tipos de sim, amor, assim. sim, Então, esse amor mais universal, mais elevado, também pode ser demonstrado nos relacionamentos próximos, né? Esse tipo de amor. Não precisa ser o amor eros, não é só porque você está com uma pessoa que você tem que demonstrar só amor eros, né? Você pode demonstrar um amor universal, né? Também. sim, E ampliar cada vez mais essa forma de amar, que dessa forma você vai amando todos, né? Porque o amor só nos faz bem, né? Se nós temos a capacidade de amar todos os seres, e não odiar ninguém, só nos beneficia, porque a raiva, o ódio é uma emoção destrutiva, né? sim, São uma pessoa que está enraivecida, que está odiosa, o próprio corpo, se for fazer uma dosagem sanguínea naquele momento, tem várias toxinas que são formadas, né, quando a pessoa entra nesses estados odiosos e raivosos, né? Existe uma história de uma mãe que estava amamentando uma criança e teve uma crise de raiva e a criança morreu nossa, por causa que o leite se tornou venenoso naquela crise de raiva. nossa, Isso é uma prova enorme de a influência, né, dessas emoções negativas sobre o nosso corpo e sobre a nossa saúde, sobre a nossa vida, né? Então, realmente vale a pena cultivar o amor em todos os nossos relacionamentos, todas as relações, mesmo que o com amor certeza. seja para corrigir alguém, para punir alguém, né? Porque às vezes a correção, a punição é por amor também. Sim, E às sim, vezes a pessoa a gente não consegue corrigir uma pessoa na base do conselho. Às vezes a gente precisa lançar mão de outros artifícios, outros recursos. Por exemplo, assim, uma criança está indo ali colocar a mão na tomada. Daí a mãe está olhando aquela situação ali, e ela simplesmente vai fazer assim: não coloca a mãozinha na tomada. Não, não, não coloca a mãozinha na. é, Não vai adiantar nada, né? Ela tem que ir correndo em direção à criança
empurrar a criança para longe daquilo ali. Então, isso é uma punição, é um ato forte, né, para não dizer violento, assim. Mas é uma maneira de evitar uma coisa pior. Com Então, certeza. às vezes, a correção, a punição, elas são necessárias para evitar algo pior. Outro exemplo, né? O filho da gente, né? Um pai, uma mãe tem um filho. Esse filho está se relacionando com pessoas que são usuários de drogas e está saindo com eles, está indo em festas, indo em locais com essas pessoas. E os pais identificam isso. E o pai ou a mãe toma uma decisão: não, hoje você vai ficar de castigo em casa, não vai sair com aquelas pessoas. Sim. Então, essa é uma punição, uma violência contra essa pessoa, mas em prol de um bem maior. Em prol de um bem maior. Um outro exemplo que se usa muito dentro da espiritualidade é o seguinte: uma pessoa está com um braço ou uma perna com câncer ou com uma infecção gravíssima. O que o médico faz? Amputa a perna ou o braço. Ah, mas é uma violência, vai fazer isso, vai amputar o braço da pessoa e agora a pessoa não vai conseguir mais caminhar. Ah, mas o objetivo, olha o objetivo que ele fez isso. O objetivo de salvar a vida da pessoa. Então, se a punição, se a violência é realizada com o intuito de um bem maior, ela é válida. Né? Mas isso é meio difícil de entender para as pessoas em geral, né? Pessoas que pensam, ah, mas as pessoas boazinhas, elas só fazem o bem, elas não fazem nada errado. Não, Não, você não consegue julgar uma pessoa pelo que ela está fazendo. Você tem que julgar uma pessoa pelo que ela está pensando. Né? Não tem como julgar alguém. Ah, olha só, ele está fazendo aquilo ali. Ah, então é uma pessoa má. Não tem como. Só se você conseguir entender o que ele está pensando. exatamente. Na China, inclusive, a piedade filial é um dos valores mais famosos da sociedade chinesa. Mas é interessante ver o seguinte: se o seu pai está fazendo algo de errado, é tua obrigação, sim, alertá-lo e, se necessário, impedi-lo de fazer essa coisa errada. Embora você deva obediência ao seu pai, embora você deva ajudar seu pai na velhice, óbvio, mas se ele faz algo de errado, é parte do seu dever consertar isso aí. É, na medida do possível, né? No primeiro momento se orienta e em casos extremos, muito extremos, eles tomam outras atitudes, mas sempre com o intuito de um bem maior, em prol do bem maior. Dificilmente na Exatamente. nossa experiência de vida a gente vai precisar usar os recursos extremos, principalmente na fase evolutiva que a maioria das pessoas está, né? Na fase evolutiva que a maioria das pessoas está, vai precisar usar recursos mais leves, assim, de correção e de punição, né? A menos que a pessoa tenha por dever, né? A pessoa é um soldado, um policial, aí Com dentro da certeza. sua profissão eles têm necessidade de usar recursos mais pesados assim para corrigir e punir, né? Mas as Com pessoas que não certeza. têm essas profissões dificilmente vão precisar usar recursos mais drásticos, assim. Mas Ainda bem que eu não correções sou, assim verbais, com certeza, né? né? Precisa Com usar certeza. muito. Ainda bem que eu não sou policial, né? Não preciso usar de violência na minha vida. Charles, estamos chegando ao fim. Mais uma boa conversa entre nós aí. Espero que tenham gostado, os espectadores. Deixe seu like, deixe seu comentário, faça suas perguntas, nós estamos aqui. Namastê. Namastê, gratidão. Até a próxima. Até.